coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão, e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. E o administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, minhas queridas irmãs, estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum, neste mês de setembro, mês da Palavra de Deus, e queremos que ela toque o nosso coração,
nos faça compreender a mensagem que o Senhor nos transmite através dela, e assim, colocando em nossa vida, a nossa vida a agir conforme Deus espera, teremos a certeza que nós iremos alcançar os bens verdadeiros que o Senhor tem a nos propor, a nos ofertar. A liturgia de hoje vem nos chamar a atenção como nós nos relacionamos com os bens materiais. Ao olhar a primeira leitura, nós vamos encontrar este pequeno trecho tirado da profecia de Amós. Amós denunciava naquele tempo a corrupção dos grandes, das autoridades, e que acabava levando à corrupção de todo um povo, e que assim, como fosse a regra a corrupção, muitos se prontificavam a esta ação sem sentir, tocar no coração o erro que eles cometiam. E assim ele fala para nós: o que adianta fazer o jejum, o que adianta guardar o sábado, se na mente de cada um está a preocupação de como se corromper no dia seguinte, como adulterar as medidas, como tirar vantagem de maneira esclusa, de maneira errada, para lucrar ainda mais com a pobreza, com a pequenez de um povo sofrido. E assim, a denúncia que ele fazia mostrava que o Senhor está atento àqueles que fazem as suas más ações em detrimento dos pequenos e dos pobres. E nesta mesma caminhada, podemos ir ao Evangelho, onde Jesus conta mais uma parábola. Talvez, nos chame a atenção quando Jesus elogia o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Mas com certeza também era o Senhor com a sua ironia, porque ele não aprovava a ação daquele administrador. E ele queria então, com a sua fala irônica, poder mostrar, para poder ensinar como os filhos de Deus devem agir. Aqui, nesta pequena parábola, Jesus fala de um patrão que descobriu que o seu administrador estava lhe roubando. E ele pede então conta da sua administração. Você não vai mais continuar pelo que eu estou vendo aqui. Então preste a conta, porque você vai ser mandado embora. E aquele homem então, preocupado com o que fazer, queria ainda aproveitar, de usar da esperteza para conquistar bens para o seu futuro. Trabalhar ele não queria, mendigar não teria coragem, porque com certeza viveu uma vida inteira explorando os pequenos e os pobres. E assim ele resolveu utilizar ainda de esperteza, fazendo com que os devedores do seu patrão pudesse, ser perdoado de uma parte de suas dívidas, em detrimento do próprio patrão, para que ele então fosse acolhido por estes homens que estariam felizes e agraciados, porque a dívida foi diminuída. E diante deste fato, Jesus nos traz uma lição grandiosa, que muitas das vezes os homens, para conquistar os bens materiais, fazem de tudo,
até mesmo vendem a alma para o diabo. Às vezes nós sabemos de tantos e tantas que se colocam para fazer qualquer coisa para alcançar o seu desejo de possuir as coisas deste mundo, sem pensar que muitas das vezes, ao conquistar desta maneira os bens, estaria tirando a vida, a dignidade e o respeito de tantos irmãos que para eles não fazem diferença. E assim, Jesus chama a atenção para nós, que queremos viver o projeto de uma vida nova que o Senhor vem nos propor. Ele nos chama a compreender que nossas ações, enquanto cristãos, devem se pautar na justiça, na solidariedade, na partilha dos bens deste mundo, para que um dia nós possamos alcançar o bem eterno, a nossa salvação, que queremos um dia receber como prêmio, como presente de Deus. E mais, ele nos fala que devemos usar os bens materiais neste mundo para fazer amigos, principalmente com os pobres, principalmente com os pequenos, porque se os pobres e os pequenos nos precedem no reino dos céus, serão eles que abrirão as portas para nós, que nós possamos então agir de modo que a nossa solidariedade para com os pequenos e pobres possa resgatar a sua dignidade neste mundo e alcançarmos então o que nós esperamos um dia receber de Deus no céu. E mais, nos diz que aqui nós não podemos servir a dois senhores, ou amaremos um e odiaremos o outro, ou talvez nos apegaremos a um para desprezarmos o outro. E deste modo ele coloca que não é possível servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. São categorias diferentes que não se misturam, e se nós queremos verdadeiramente estar a serviço de Deus, temos que entender que os bens materiais colocados em nossas mãos nos servem para nos trazer a dignidade, o respeito, mas também para nos preocupar com a dignidade e o respeito para com aqueles nos quais são tirados pela ganância, pelo ódio, pelo desejo de possuir cada vez mais, quanto tantos muito têm, e poucos tanto têm, e muitos nada têm. E é olhando para que esses pequenos que nós devemos então abraçar o compromisso de celebrar a vida que se coloca a serviço da solidariedade, da justiça e da paz. Nós vivemos num tempo onde os pequenos e pobres são utilizados como instrumentos para a ganância de muitos. Os pobres são usados como meio de troca para muitos se manter no poder. Nós vivemos esse tempo de política, estamos para nos reunir e escolher os nossos futuros governantes, e muitas das vezes a grande maioria destes estão se preocupando simplesmente com seus interesses exclusos, estão se preocupando simplesmente com as suas contas bancárias, que crescem cada vez mais, em detrimento de um povo que se encontra cada vez mais pobre. Se ainda temos condições de botar o arroz e o feijão na nossa mesa, agradeçamos a Deus e com consciência nos preocupemos para escolher verdadeiramente quem poderá governar o nosso país, se colocar para legislar nossas leis, que estas estejam a serviço da vida de todo o povo e não de uma pequena minoria que usufrui
dos bens materiais em detrimento de uma grande massa de um povo que se empobrece por causa do olhar fechado da ganância de muitos. Que nos coloquemos em oração. A segunda leitura nos disse hoje: rezem pelos governantes, pelas autoridades, para que eles tenham esta consciência de que o povo necessita daqueles que o governam, que o povo necessita que o bem material se coloque a serviço como um bem comum a todos, e que assim, ao tomarem consciência da sua missão como servidores do povo, estes possam estar em primeiro lugar. Mas estes governantes, escolhidos por nós, então a consciência principal tem que vir da minha inteligência, da minha consciência, porque aqueles que nos governam, aqueles que legislam, não estão lá porque usurparam o poder, mas porque foram escolhidos pela maioria do povo brasileiro. Que a nossa consciência, então, ao refletir a palavra de Deus, nos preocupe para que a escolha de cada um esteja em sintonia com o direito para todos. Que a escolha dos nossos governantes recai naqueles que podem abraçar o projeto de uma vida plena, de uma vida digna para todo o nosso povo. Que assim, ao faltar 15 dias para estas escolhas, nossa consciência se coloque para refletir, meditar, e nossas escolhas sejam feitas segundo o projeto que o Senhor nos propõe, a vida que nós queremos para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.